Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes já nos perguntamos, em silêncio ou até em oração, isso que está acontecendo na minha vida vem mesmo de Deus? Será que essa porta aberta é uma bênção do Senhor ou apenas algo que parece bom aos meus olhos? Essa pergunta atravessa gerações, atravessa histórias bíblicas e também atravessa o nosso coração hoje. Porque nem tudo o que reluz é ouro, e nem tudo o que parece bênção carrega de fato a assinatura de Deus. Por isso, precisamos aprender a discernir espiritualmente, com base na palavra, e não apenas nos sentimentos ou nas circunstâncias. Desde já, se essa reflexão fala com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a continuar espalhando a palavra de Deus e alcançando mais vidas. Que o Senhor use esse momento para falar conosco de maneira profunda. A Bíblia nos ensina que Deus é um Pai amoroso que dá boas dádivas aos seus filhos. Jesus disse que se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso nos mostra que a bênção que vem de Deus carrega a sua natureza. Ela não vem acompanhada de confusão, medo constante, peso espiritual ou afastamento da presença do Senhor. Pelo contrário, a bênção verdadeira pode até vir junto com desafios, mas sempre traz paz, alinhamento com a vontade de Deus e crescimento espiritual. O livro de Provérbios nos ensina algo muito profundo quando diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Isso não fala apenas de riquezas materiais, mas de qualquer coisa que recebemos e chamamos de bênção. Aquilo que vem de Deus não destrói nossa comunhão com Ele, não nos afasta da oração, não esfria nosso amor pela palavra, nem nos faz negociar princípios. Se algo nos leva a pecar, a mentir, a enganar, a ferir pessoas ou a abandonar valores bíblicos, isso pode até parecer uma oportunidade, mas não é uma bênção do Senhor. Muitas vezes confundimos desejo com direção divina. O coração humano é enganoso, como diz o profeta Jeremias, e por isso não podemos confiar apenas naquilo que sentimos. Há portas que se abrem porque insistimos, não porque Deus planejou. Balaão é um exemplo claro disso. Deus já havia dito que ele não deveria ir, mas Balaão insistiu tanto que o Senhor permitiu que ele seguisse, e aquilo trouxe consequências sérias. Nem toda permissão de Deus é aprovação. Às vezes Deus permite para nos ensinar, mas a bênção verdadeira é aquela que vem acompanhada do seu sim cheio de paz. Outro ponto essencial para discernir se uma bênção vem de Deus é observar se ela glorifica o nome do Senhor. A nossa vida como cristãos não é centrada apenas em nós mesmos, mas no propósito maior de glorificar a Deus em tudo. Quando algo vem do Senhor, aquilo acaba de alguma forma testemunhando da sua fidelidade, da sua graça e do seu amor. Pode ser um trabalho, um relacionamento, uma conquista pessoal, mas em vez de nos tornar arrogantes ou independentes de Deus, isso nos torna mais gratos, mais humildes e mais conscientes de que tudo vem dele. A Bíblia também nos orienta a buscar confirmação espiritual. Deus fala conosco de várias maneiras, mas nunca contradiz a sua própria palavra. Se algo que chamamos de bênção entra em conflito com princípios bíblicos claros, precisamos parar e refletir. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, e muitas vezes ele nos alerta de forma suave, trazendo inquietação santa no coração. Ignorar essa voz interior pode nos levar a caminhos que parecem bons no início, mas terminam em dor. Jesus nos alertou que existem lobos vestidos de ovelhas. Isso também se aplica às oportunidades da vida. Nem tudo que se apresenta com aparência de coisa boa vem de Deus. Por isso, precisamos de discernimento espiritual, de intimidade com o Senhor e de uma vida de oração constante. Quanto mais perto estamos de Deus, mais sensível se torna o nosso coração para perceber o que vem dele e o que não vem. A bênção verdadeira não precisa nos afastar de Deus para existir. Ela não exige que abandonemos a fé, que deixemos de congregar, que passemos a viver sem tempo para a oração. Quando algo vem do Senhor, Ele mesmo nos sustenta naquele caminho. Mesmo em meio a lutas, há paz no coração, há esperança, a certeza de que Deus está no controle. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles.
Ao olharmos para as Escrituras, vemos homens e mulheres que souberam discernir o tempo de Deus e outros que se precipitaram. Abraão esperou pela promessa, mesmo com falhas no caminho, e aprendeu que o tempo de Deus é perfeito. Já Esaú trocou sua primogenitura por um prato de comida, confundindo necessidade momentânea com algo que parecia resolver seu problema imediato. Nem tudo que alivia agora é bênção a longo prazo. A bênção de Deus tem visão eterna, não apenas imediata. Outro sinal importante é observar os frutos. Jesus disse que a árvore é conhecida pelos frutos. Aquilo que vem de Deus produz frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se uma suposta bênção gera orgulho excessivo, ansiedade constante, divisão, frieza espiritual ou culpa persistente, algo precisa ser avaliado com cuidado diante do Senhor. Deus não nos dá algo hoje para nos destruir amanhã. Também é fundamental lembrar que Deus não nos abençoa para nos afastar dele, mas para nos aproximar ainda mais. A verdadeira bênção nos leva a reconhecer nossa dependência do Senhor. Ela nos lembra que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Quando algo vem do Senhor, nosso coração se inclina naturalmente à gratidão e não à autossuficiência. Passamos a dizer como o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Precisamos aprender a orar antes de decidir e não decidir para depois orar. Muitas dores poderiam ser evitadas se buscássemos a direção de Deus com sinceridade, dispostos a ouvir tanto o sim quanto o não. Às vezes, o não de Deus é uma bênção disfarçada. Ele vê o que não vemos, conhece o amanhã, sabe das armadilhas que estão além da porta que desejamos atravessar. Confiar nisso é um ato de fé madura. Quando temos dúvida, Deus nos convida à sabedoria. Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus não se irrita com nossas perguntas sinceras. Pelo contrário, Ele se alegra quando reconhecemos nossa limitação e buscamos sua orientação. A bênção verdadeira é aquela que pode ser colocada diante de Deus sem medo, sem culpa e sem necessidade de justificativas. Agora, nós queremos nos colocar diante do Senhor em oração, agradecendo por sua direção e pedindo discernimento para nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai amado, nós te agradecemos porque Tu és um Deus bom, fiel e cuidadoso conosco. Obrigado porque Tu não nos deixa caminhar sozinhos, mas falas conosco pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e pela oração. Ensina-nos, Senhor, a discernir aquilo que vem de Ti. Livra-nos de confundir desejos pessoais com a Tua vontade. Dá-nos um coração sensível, humilde e obediente. Que cada bênção que chegue às nossas mãos nos aproxime mais de Ti, fortaleça a nossa fé e glorifique o Teu nome. Abençoa cada pessoa que nos acompanha agora, suas decisões, seus caminhos e seus sonhos. Que a Tua paz governe nossos corações. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão bíblica. Se desejar apoiar este ministério, você também pode contribuir com um Pix. As informações estão na descrição. Isso nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus a mais pessoas. Muito obrigado por estar conosco. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conduza sempre no caminho da verdade.